Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Hoje o vídeo também vai ser muito importante sobre aquelas pessoas que estão aparecendo no YouTube nesses últimos tempos à volta de Jesus. Pessoas querendo corrigir tradução, etc e tal. Vai fazer uma nova tradução a partir do original, né? Impecável. Nossa, 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 nossa. Vamos ver mais uma série de os melhores tradutores que estão aparecendo aí no YouTube para falar para as pessoas, rapaz, eu me garanto, eu me garanto. Vou fazer uma tradução para você que essa aí daí não, compre a minha é a melhor. Gente, eu só tenho que rir mesmo, mas vamos lá. Vamos observar aqui rapidamente. Vai ser rápido, mas eu quero que você tenha paciência nesses primeiros momentos, tá bom? Por favor. Primeiro isso aqui, ó. Primeiro, olha a cara do rapaz. Doutor Osvaldo. Vamos lá. Vamos ver o que tá dizendo. Hebreus 1:3 também, tá, gente? Mas é só algumas coisinhas que eu vou pegar aqui, tá bom? Já fiz essa correção nesse tema de Hebreus 1:6 que vai ficar para a eternidade. Nada a ver com isso, senhores tradutores. Os versos do Antigo Testamento, se quiserem ficar com raiva de mim, podem ficar, porque eu que Ele se coloca superior aos tradutores, tá, gente? Pode ter certeza disso. escolhi e fiz o vídeo sabendo que estava tudo errado mesmo. Porque está tudo errado mesmo, convenhamos. Tudo errado o modo de Tá tudo errado, né? dizer, né? Porque a melhor Bíblia erra a metade e acerta a metade. A melhor Bíblia, no ponto de vista dele, erra metade, acerta metade. Nossa, interessante. O cara tem que ter capital para isso, né, gente? Mas vamos lá. Ou seja, tinha que devolver metade do dinheiro para o comprador. E as piores, erra 90%. Bem, ele está fazendo uma Bíblia agora também, ó. Então, se o dele estiver errado, vai ter que devolver também o dinheiro para o comprador, né? Convenhamos, ou não. Ou dois pesos e duas medidas. Se a tua tá errado e provarmos que tá errado, você vai ter que devolver o dinheiro do pessoal, meu amigo. Tá entendendo? Vamos lá. Bíblia que consegue acertar um verso. Mas o Novo Testamento eu não sabia. Eu tinha certeza que a hora que eu encontrasse uma Bíblia falando universo, eu ia dizer que o sujeito não entende nada, nem de cosmologia, nem de cosmogonia, nem de história, nem de cultura. Porque meter universo, traduzir na Bíblia, ou é ignorante de pai e mãe ou um picareta profissional. Não há. Mas eu achei que a batalha se dá nesse campo. Não, o texto não tem nada a ver com criação. Nada a ver. Aí eu avaliei Bíblia de Jerusalém, nota zero. Nova Bíblia de Jerusalém, nota zero, e vai ficar devendo, porque copiou errado, tendo a chance de corrigir. Até uma nota porcaria que tem lá, uma nota lixo. Copiou a nota lixo. Bíblia Pastoral, nota zero. Agora vamos ver a nova Pastoral. As novas são mais culpadas. Se ela acerta, era obrigação, porque tinha que ter corrigido a velha pastoral, nova pastoral. Pastoral está errada? A obrigação dela é corrigir, afinal está vendendo. É uma Bíblia nova, corrigimos as coisas, você vai a mesma porcaria errada? E se acerta, não faz mais do que obrigação. Vamos ver se vai copiar a mesma porcaria da pastoral, lixo de tradução da pastoral, ou se vai corrigir. Se corrigir, vou dar parabéns, mas não vou soltar fogos. Parabéns, não fez mais do que obrigação. Agora, Gente, rapidamente aqui, novamente, para mim, por favor, observe que a pessoa se coloca como correções, é o corretor das Bíblias, principalmente a Bíblia católica. Não estou aqui aprovando o catolicismo nesse sentido e a sua tradução. Todavia, ele está se colocando no pedestal que eu acredito que nem ele mesmo aguenta. Tá? A pessoa que é superior as outras e consegue fazer aquilo que os outros não faz. Diz que tá errado, tá errado, tá errado. Mas vamos ver uma análise que ele fez, uma tradução que ele fez, assim. A tradução que ele fez foi para a apresentação de um trabalho acerca do prólogo de João. E vamos ver como ele traduziu. Vamos lá? Se tá errado, ele deve traduzir certo agora. Vamos lá, gente. Voltando de novo aqui. Tenha paciência com o professor Eli Lopes. Agora vamos pegar aqui, ó.
O vídeo dele é aqui, ó. E o verbo se fez carne, chamou uma atenção, né? Os batistas e porque os joaninos foram expulsos da sinagoga. Bem, vamos aumentar aqui e vamos ouvi-lo. Presta atenção, gente. Presta atenção aí. Agora, o melhor tradutor da Bíblia Sagrada. Antigo e Novo Testamento superior a todos. Vamos lá. Começamos. Aí está o texto do prólogo de João, o texto grego à sua esquerda, o texto traduzido por mim à sua direita, mas você pode usar qualquer versão, tá? Bem, ele não vai traduzir o texto grego, assim, não vai ler o texto grego, tá, gente? Ele fez a tradução, esquerda, texto grego, direito, tradução. Vamos lá. O segredo desse texto não está numa tradução absolutamente esmerada. É óbvio que uma tradução literal facilita a percepção de elementos importantes do texto, mas a chave para compreender por que o prólogo foi escrito está assim, saltando aos nossos olhos, mas a gente não tira as implicações disso. Até onde eu controlo as pesquisas, ninguém ainda decidiu caminhar por aí. Eu apresentei em 15 minutos num congresso. Na verdade, o que ele apresentou, já muita gente já apresentaram, tá, gente? Eu assisti a metade desse vídeo aqui e não tive estômago para ouvir mais, né, gente? Meu Deus do céu, mas vamos lá. Numa comunicação oral me foi dado 15 minutos, eu apresentei a live de hoje, que vai durar 1h30, mais ou menos, em 15 minutos, mas os presentes menosprezaram absolutamente a minha apresentação, e então eu entendi que eu devia estar dizendo disparates. Eu continuo achando que eu não estou dizendo disparates, então eu entrego à comunidade do canal e acho que esse vídeo vai circular pelos campos. Circulou. E nos comentários eu estou disposto a responder a qualquer pergunta posterior daqueles que assistirem esse vídeo amanhã, ano que vem, daqui a 5 anos. Então vamos lá. No princípio era o verbo. Olha só a tradução dele. No princípio era o verbo. Se você traduzir de forma literal, que ele não fala, né? É literal? Está interpretando sintaticamente? A tradução mais interpretativa? Ele não fala. No mínimo, temos duas traduções. A literal e a dinâmica. Quando ele traduz aqui, no princípio era o verbo, a pergunta é, aqui no grego, aqui, ó. Cadê o artigo? Para dizer no princípio aqui, nessa construção aqui, eu tenho que ter preposição, mais artigo no dativo, mais substantivo no dativo aqui. Aí, ento quer dizer no. Faz uma contração para a língua portuguesa, tá, gente? Para a língua portuguesa. E coloca como no princípio. Mas só que a preposição en, a função de no, a não ser se for interpretar de forma errada. Beleza? Então, olha só. Ele colocou no princípio. Se uma tradução, por exemplo, literal do grego seria em princípio era o logos. Se eu colocar, por exemplo, o arque aqui de forma indefinida, eu tenho que no português colocar um artigo indefinido. Entre parênteses. Beleza? Em princípio era o logos. Eu gosto de ler assim, tá, gente? Em princípio era o logos. Tem traduções de forma literal que colocar aqui entre parênteses, porque subtende para eles. Beleza? Mas aqui ele extrapolou. Essa tradução aqui não é uma tradução literal, uma tradução parafraseada. Ou ele não entendeu grego, ou ele não entendeu de tradução. Tá? Que é uma misturada que nós temos aqui, né? Ou ele está fazendo uma fusão, vamos dizer, literal parafraseada, literal e parafraseada. Então ele colocou, o primeiro erro é aqui, tá? Em princípio era o logos, no princípio era o logos, ou no princípio era o verbo, ele colocou aqui, né? Verbo. Na verdade, verbo aqui, gente, é uma acomodação para a língua portuguesa. No grego aqui, ó, não é verbo, é logos. Exatamente logos, quer dizer palavra, discurso. Mas muitos
traduz isso aqui de forma literal como palavra. No princípio era a palavra. Palavra no grego é masculino, quando vai para o português é feminino. Provavelmente ele fez isso, tá bom? A organizou, mas de forma literal é assim. No princípio era a palavra. Vamos lá. E o verbo era com o Deus. E o verbo era com o Deus. Com aqui eu aceito, tá? Ou pros, aqui uma preposição. A preposição pros que está aqui, gente, é uma preposição de moção. Tá? É uma preposição que ela indica movimento dentro desse pressuposto, em torno do objeto que está no caso acusativo. Movimento em torno do objeto. Mas pela presença do verbo aqui, neutraliza. Mas mesmo assim, ele colocou com aqui, já interpretando o texto, e não traduzindo de forma literal. Muitas vezes, alguns colocam e a palavra, ele colocou era, né? Tudo era aqui, ele vai colocar só tudo era. O verbo en, que pode ser traduzido como era ou estava, ele coloca tudo como era aqui, beleza? Mostrando assim que ele está na cabeça dele uma tradução literal, na cabeça dele. Mas ele traduz aqui e já começa errado na segunda parte. Na primeira parte errou, na segunda parte está errando também. E a palavra era para o Deus. Para. Movimentação é para, meu filho. Pros indica para. Pros só pode indicar com análise sintática de preposição mais verbo. Tá? Além de ser para, indicando movimento em torno do objeto que está no caso acusativo, alguns outros têm outras traduções para este aqui de forma literal. Todavia, o em aqui está sendo interpretado também. Então, dentro de uma tradução literal, nota 0 também, na primeira parte e na segunda parte. E o verbo era com Deus. Com Deus aqui ele colocou Deus minúsculo aqui, não sei porquê. Uma vez que o grego não diferencia entre maiúsculo e minúsculo. Aqui, dentro dos mais antigos, dentro desses pressupostos, beleza? Então ele colocou aqui o Deus com D minúsculo. Bem, essa é a tradução dele, né? Vamos lá. E Deus era o verbo. Aqui ele traduziu literal. E Deus era o verbo. E observe que Deus aqui ele colocou com D maiúsculo também. Por que ele colocou com D maiúsculo aqui, na parte C? Isso na parte B ele colocou com minúsculo. Não sei o que ele quis dizer aqui. Também nota 0. A parte C. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o versículo 2. Ele era no princípio com o Deus. Espera aí. Hutos, aqui é uma classificação gramatical, ele é um pronome demonstrativo. Ele traduziu aqui um pronome pessoal, gente. Ele era no princípio com Deus. Aqui não está dizendo ele era no princípio com Deus. Este, se for pegar o verbo era, o verbo en como uma tradução de era, este era em princípio, próximo theon, para o Deus. Ele colocou, ele era no de novo aqui, ó, contraiu. Não tem artigo no caso dativo para fazer a contração em português. Não tem. Nota 0 também. Tá? Não estou falando que não há possibilidade. Só que a tradução que ele está tendo aqui é uma tradução literal. Ele quer traduzir literalmente o texto para preservar a palavra, vocabulário e tudo mais. E não está conseguindo fazer. Nos 4 primeiras partes do texto, já começa tudo errado. Se é uma tradução literal, tem que ser respeitar a literalidade. Então, vamos saber assim. E muitas vezes, eu faço o seguinte, gente. Eu faço a mistura entre literal e sintático. Isso é uma questão minha. Não estou traduzindo o texto, estou fazendo algumas questões, apresentando as minhas aulas, algumas observações, mas quem está traduzindo tem que respeitar aquilo que traduz. É uma tradução literal? É uma tradução dinâmica? É uma tradução ultraliteral? Respeite o que você coloca. E para esse aqui, parece que ele está traduzindo de forma literal mesmo, ou ultraliteral. Mas cometeu o erro da ultraliteralidade nos 4 primeiros versos. Mas vamos lá. Tudo por meio dele foi feito. E sem
Cadê Jesus? Tudo panta de autu é gêneto. Olha só a tradução aqui, ó. Tudo por meio dele foi feito. Primeiro, vamos começar por tudo aqui. A palavra tudo. No grego aqui é panta. Será que ele não sabe que panta está no plural? Por mais que a palavra tudo, tudo aqui, gente, é uma tradução mais dinâmica. Panta vem de pan. Panta é nominativo neutro plural, que é regido pelo verbo no singular que está aqui. Como é que fica? Se é tradução literal, tem que traduzir literalmente aqui. Todas, subtende todas as coisas, por ele existe. Todas as coisas por ele existe. Todas as coisas por ele veio a existência. Todas as coisas por ele existem. Vamos traduzir assim, né? Mas ele traduziu assim, ó. Tudo por meio dele foi feito. Outra coisa aqui. É gêneto. Por que ele traduziu como voz passiva? Foi feito. É gêneto aqui não está na voz passiva, está na voz média. E outra coisa, essa média é depoente. Eu não sei se ele sabe que é uma média depoente no texto grego, só que aqui é uma média depoente. Ou seja, aqui está no auristo. A terceira parte principal do verbo ginomai no auristo aqui é depoente. E se a terceira parte é depoente, eu não sei se ele sabe o que é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte de estruturas verbais, ou da parte morfológica do verbo. Acredito que ele não saiba, e se sabe, ignorou. Tá bom? Vamos colocar aqui. Assim, se sabe, ele ignorou. Panta de autu é gêneto, ou seja, todas as coisas, vamos subentender, claro, está no gênero neutro, por meio dele, existe. E aqui ele colocou, tudo por meio dele foi feito. Foi feito é uma tradução dinâmica, não é uma tradução literal. É uma tradução dinâmica. É válida tradução dinâmica, sim, mas é o que ele está fazendo aqui é tradução literal, gente. Meu Deus. E outra coisa, cadê a voz passiva aqui? Voz passiva? A locução verbal que ele traduziu aqui, foi feito, é que corresponde a uma voz passiva. Eu acho que ele seguiu outras traduções. As outras traduções muitos traduziram assim como ele traduziu. E parece que para ele está certo. Uma vez que o verbo está na voz média depoente. Vamos lá. 0 também para ele. Vamos ver se salva alguma coisa aqui, gente. Ele fez-se nada que se fez. O que é isso aqui, rapaz? Aqui, ó. E horizontal, gênito huden, aqui tá muito pequeno, acho que é ude, hen hogegonen. Olha, ele traduziu aqui, ó. E sem ele, beleza? Kai horizontal. E sem ele, fez-se nada que se fez. Isso aqui é uma interpretação. Olha só. E sem ele colocou fez-se, pretérito perfeito. Aqui, a tradução dele é uma tradução com pronome, uma tradução mais pronominal. Verbo mais pronome, tá? Então, dentro desse pressuposto, ele fez-se como se o sujeito praticasse uma ação em benefício de si mesmo para si mesmo. Ó, fez-se. Tá aqui, gente. Tá aqui, gente. Olha o pronome. Olha o pronome. Fez-se. É o pronome oblíquo. Indicando uma ideia reflexiva. Mas aqui é gênito. Por que é o sujeito de egênito aqui? Quem é? O sujeito de egênito, gente, tá aqui, ó. Hen. Hen, gênero neutro, sujeito do verbo egênito. Mas o hen não foi traduzido aqui, mas por quê? E sem ele fez-se nada que se fez. Nada é o de é nada. Não, também, nem, também. Literalmente, mais ou menos literalmente, ó. E sem ele, ele traduziu como verbo fazer, né? Ou e sem ele existe nada. Vamos colocar aqui egênito no sentido de existência, até porque não tem o predicado nominal aqui. Predicado nominal não existe. Se predicado nominal não existe aqui na frase no grego, então aqui é um verbo de existência. E sem ele existe nem uma. Aqui, ó, hen é um. Nenhum. E sem ele, vamos traduzir assim, e sem ele não existe nenhum.
Ou seja, vamos organizar agora. Se o sujeito está aqui, ó, não existe, ó, existe nem, ou nem ele existe como alguns traduzem, nenhuma só coisa, né? Mas no caso aqui literal, e sem ele existe nenhum, literalmente assim, né? Esse ren aqui é sujeito do verbo egênito, tá, gente? E o de, traduzindo aqui como, por exemplo, ele pode ser traduzido como uma conjunção, ele pode traduzir como advérbio. Vamos traduzir como advérbio como nem. Nem uma só coisa existe sem ele. Exatamente assim, tá bom? Mas literal é, sem ele existe nem uma só coisa. Aí, ó, aqui, o pronome relativo. Gegonen. Gegonen. Existe. O que ocorre? Aqui já é Gegonen, já é a quarta parte principal. Observe aqui que é gênito aqui, acho que mais... indica a terceira parte principal. É aqui, Gegonen, a quarta parte principal. E o Gegonen, aqui na quarta parte, não é depoente. Então, o sujeito de Gegonen é o pronome relativo. O pronome relativo aqui, no caso nominativo, está fazendo função de sujeito. Tá? Mas olha a tradução dele aqui, ó. E sem ele, fez-se nada que se fez. Gegonen aqui, que já mudou o tempo verbal, aqui é temporista, agora aqui é tempo perfeito. Ainda continua a mesma tradução, gente. Será que ele não consegue observar que cada verbo, não é questão do tempo, requer um tipo de tradução? O tempo perfeito está aqui. Tá? Então, vamos lá. E 0 também tem aqui, gente. Meu Jesus da glória. 1.4, vamos lá. Nele, vida era. O quê? Não, nele, não, tá contraindo de novo. Em ele, ó, em ele, aqui sim, ó. Em, mais autor, se for traduzir para o português, eu tenho que fazer a contração da preposição mais artigo para poder colocar nele. O artigo não, preposição mais pronome para poder colocar nele. Ok? Observe que aqui que nem artigo tinha, ele contraiu no. Mas aqui, em ele, vida era, como ele colocou aqui, né? Ele botou logo nele aqui. Mas por quê? Tradução literal não faz isso. Se fizer, já está mudando da literalidade. Se quer preservar palavra por palavra, coloca aqui, ó. Em ele, vida era. Novamente aqui, 0 para o professor Osvaldo, na tradução dele. Ainda quer fazer uma tradução para corrigir os tradutores. Pelo amor de Deus, ó, gente. Vamos lá. Não sei se você tem paciência não, gente. Não sei se você tem paciência não. Vamos lá. E a vida era a luz dos homens. Pera aí. E a vida era a luz dos homens. Aqui ele acertou. Meus parabéns. Até aqui ele acertou. Única parte. Ele está dizendo tudo literal. Beleza. Vamos lá. Aqui sim. Vamos lá. E a luz na treva brilha. De novo. Já errou aqui, ó. E a luz em a treva brilha. Em a. Ele contraiu na. Mas literalidade não tem aqui. Tá bom? 0. Vamos lá. Treva não a reteve. Deixa eu ver aqui. E a treva... Não, errou de novo. Olha aqui, ó. Literalidade, tá, gente? Na literalidade. E a treva não a reteve. Eu entendo essa tradução dele aqui, mas olha só. E a treva, ele não reteve. E a treva, ele não reteve. Por que aqui, autor aqui, é um pronome oblíquo, tá, gente? É um pronome oblíquo. Por isso que ele colocou e a treva não a reteve. Mas aqui foi uma organização, que ele organizou aqui a frase. No grego, e a treva ele não reteve. Recebeu. Vamos traduzir assim? Não. Reteve. Katelapen. É de lambano. Mas vamos lá. 0 também. A ordem das palavras não estão sendo obedecidas. Mas vamos lá. Ele obedeceu aqui, ó. Kaiteos em rologos. E Deus era o verbo. Ele manteve a ordem das palavras. Mas por que aqui ele não manteve a ordem das palavras?
E a treva ele não reteve. Não reteve. Tá escrito assim. Beleza? 0. Vamos lá. Fez-se um homem. De novo é gênito, ele colocou fez-se o homem, fez-se. Ele está traduzindo o verbo gênito aqui na terceira parte principal como verbo na estrutura média mesmo. Entendeu? Uma vez que aqui não é médio, ele só tem a forma média, mas ele não é médio, tá bom? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui, eu não sei se ele conhece essa parte das estruturas dos verbais. Porque fez-se o homem, nesse sentido, fica um pouco estranho. Mas vamos lá. Vamos lá que ele não considera verbo depoente. Vamos lá. Um enviado de Deus. O nome dele, João. Enviado de Deus. Aqui é paratheu, apestalmenos. Gente, muitas vezes eu mudo pronúncia. Por quê? Porque eu acho mais bonito assim, ó, apestalmenos, do que apestalmenos. Apestalmenos, paratheu. Perfeito. Um enviado de Deus. Observe que ele colocou aqui, ó, porque o participo apestalmenos na voz passiva está sem artigo, só que ele colocou aqui. Todavia, ele não obedece isso aqui, não. Ele não obedece. Se esse particípio está sem artigo aqui, e ele colocou porque aqui em cima, arque, que também está sem artigo, ele não colocou Observe que ele não obedece o que ele está traduzindo. Ele não obedece. É de acordo com bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Apestalmeno para teu. Ou seja, enviado de Deus, não enviado da parte para teu, da parte de Deus. Claro que a tradução enviado de Deus é da parte de Deus, só que é parar. Olha a preposição. Ele não traduz a preposição parar. Apestalmeno para teu. Mas vamos lá. Nota 0. Ele veio como testemunha, para testemunhar da luz. Aí até ultrapassou já aqui, né? Já tá aqui, ele veio como testemunha. Deixa eu ver aqui. O nome dele, João. Deixa eu ver aqui depois de apestalmenos, enviado da parte de Deus. O nome autor Ioannes. O nome dele, João. Ele botou o nome dele, João. Também não tem artigo. Aqui só tem o substantivo onoma, que é um substantivo de terceira declinação. Onomauto. Nome para ele, João. Auto aqui não é caso genitivo, é caso dativo. Nome para ele. Para ele quem? João. João aqui é aposto. Tá bom? Nota 0. Vamos lá de novo. Rutos elten, ou elten, eis martiria. Olha a tradução dele. Ele veio como testemunha. Opa! Rutos não é pronome não é pronome pessoal. Seu Oswaldo Luiz Ribeiro. Rutos é pronome demonstrativo. Por mais que nós traduzimos como pronome pessoal, mas aqui, se quiser preservar palavra por palavra e classe gramatical com classe gramatical, rutos é pronome demonstrativo, nominativo singular, tá? Que pertence à segunda declinação por causa da sua terminação, beleza? Este, literalmente seria este, veio. Observe que o verbo aqui no auristo, ele traduziu no pretérito perfeito. Este veio para martirian, para testemunho. Aqui ele traduziu, este veio como testemunha. Como testemunho, mas aqui este veio para testemunho. Para testemunho. Claro que é um substantivo de verbal. Também pode traduzir literalmente assim. Aqui também não obedeceu. Ele veio como? Cadê a palavra como? Eis aqui, ele reinterpretou por causa da forma. Entendeu? Mas não está preservando palavra por palavra. Seu Oswaldo Luiz Ribeiro, que se coloca acima dos tradutores. Claro que eu não estou dizendo que não pode fazer a crítica, mas ele tá além de uma crítica aqui. Ele está se apresentando além de uma crítica, está apresentando de um corretor. E se ele mesmo não sabe fazer uma tradução literal, como é que ele vai corrigir aquilo que ele nem mesmo sabe? Tá? Uma pergunta para os amados irmãos. Eu aqui, gente, é muita coisa. Bem, vou parar por aqui.
eu vou parar por aqui para não ficar tão longo esse vídeo. Tão longo. Tão longo. Tá bom? Posso fazer uma segunda parte? O que é que vocês acham? Quer que eu faça uma segunda parte? Ele mexeu com o Novo Testamento, questão de tradução. Gente, para uma pessoa querer corrigir as traduções no que se refere ao hebraico, no que se refere ao Novo Testamento, ele tem que saber muita coisa de sintaxe. Análise gramatical. Tá? Ele pega a Bíblia pastoral, não, como os tradutores da pastoral não soubesse hebraico, aramaico, grego, fosse um analfabeto. Eu acho que se um analfabeto ele coloca acima. E ele já veio para o Novo Testamento, sendo que no Novo Testamento ele comete erros de tradução literal. Se ele está traduzindo literal, por que ele faz paráfrases? Por que ele faz paráfrases? Ou ele obedece, não tem artigo definido no texto, ele define. O outro não tem artigo, ele já coloca a indefinição. O que é isso? Responde para mim, seu Oswaldo. Responde para mim. E ele não debate, tá, gente? Porque se ele debatesse, a gente ia arrumar uma live, eu e ele, vocês eu colocar, isso é só no Novo Testamento, não é hebraico na minha área. Só no Novo Testamento. Eu ia fazer todos os questionamentos linguísticos possíveis acerca do texto. Pode pegar João, que ele quer João. João é uma área que eu gosto demais. Estudo muito o Evangelho de João. Prólogo de João. Vamos pegar o prólogo de João. Tá? Vamos ver. E análise literal e uma tradução literal, uma tradução dinâmica. Vamos ver, seu Oswaldo Luiz. Quer corrigir os outros e não corrige a si mesmo? Nossa! Quer se colocar acima, sendo que não está acima. Gente, isso é uma soberba velada. Quer colocar acima onde não está acima dos tradutores. Tá? Porque o tradutor mais barrela que eu conheço dá de mão cheia. Claro, no sentido figurado, né? Na tradução deste professor de grego, ou, sei lá, especialista de grego, não sei qual é a formação dele, mas não passou. Não passou. É este tipo de pessoa, ou de pessoas que estão vindo no YouTube acusando a sua tradução. Acusando a nossa tradução. Nossa, são 12 mil anos de tradução todo o Novo Testamento, meu filho. Nossa, ninguém acertou. Jesus da glória, seu Oswaldo, é melhor você recolher a sua insignificância. Não mexer com o Novo Testamento não, meu amigo. Porque se tu mexer com o Novo Testamento, o couro vai comer. O couro vai comer. Ou você acha que não existe alguém capacitado. Ou tu tá achando que tá acima de todo mundo. Vamos ver, vamos ver. Espero que esse vídeo chegue até ele. Espero que chegue até ele. E outra coisa, já vai um desafio aqui. Uma live, vamos pra uma live, seu Luiz. Não se esconda atrás da tenda, não. Claro, com todo respeito, falando com todo respeito à pessoa dele, tá bom? Mas estou falando sobre o argumento. Ele tá atrás de um computador, atrás da cortina, atrás da tenda. Sai pra fora, sai. Sai pra fora. Doutor Luiz Oswaldo. Tá bom? Com todo respeito é minha fala para ele, até por causa da idade dele, tá, gente? Com todo respeito. Mas, se colocar acima, aí não, meu, aí é soberba. O que a Bíblia diz? A soberba precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Já está começando a arruinar. Já está começando. Tá bom? Um abraço a todos. Comente. Se é que eu comente tudo aquilo lá, eu comento. A questão da tradução dele, aí, rapaz, eu vi tudo. Meu amigo, eu só tô pegando só algumas coisas, tá, gente? Não é tudo, gente. Nossa. Jesus da glória. Um abraço a todos em Cristo Jesus.